O que acontece por aqui? A partir daí o nome de António Pinto passou a figurar lá no topo mundial. Sim, porque naquela altura eu ao vencer, claro que depois vem os convites para outras organizações, depois é quase inevitável que o vencedor tem que lá estar no ano seguinte presente, é quase impossível não estar lá presente, por custo custar a organização de que é lá sempre o vencedor. Depois comecei também a ser marcado em termos das maratonas, a ter outros convites. Claro que depois cada vez a gente começa a ter outros voos, não é? Digamos que depois eu também já começo a selecionar as provas, já não não corro todas as provas porque tenho que preparar, tenho que programar um bocado a minha carreira, digamos, em função das grandes provas, grandes competições. A Maratona de Londres sempre foi para si o ponto alto. António Pinto, vencer 3 vezes a Maratona de Londres não é obra do acaso, nem para se voltar a repetir. Sim, porque naquela altura, digamos, eu fui o primeiro atleta lá a vencer 2 vezes, porque o mesmo vencedor em termos masculinos e femininos já tinham vencido 2 edições ou 3 edições, mas em masculinos nunca nenhum atleta tinha 2 vitórias, então fui o primeiro a ter 2 vitórias lá em Londres. Depois também se calhar caí na graça dos organizadores, porque eu brincava um pouco com a organização, pronto, gostava imenso de mim, eu também gostava. É verdade imenso. Que o António Pinto, em determinadas entrevistas, dizia que era o vinho verde que o fazia correr também. Sim, eu brincava com nas conferências de imprensa um pouco com isso, dizia que eles perguntavam como é que um maratonista e a nível europeu consegue derrotar os africanos, e depois como é que ele também depois tem aquelas facilidades de correr 5.000 e 10.000 na pista. Eles achavam isso, como é que isto era possível? E eu dizia sempre na brincadeira que eu era da região do vinho verde, e o vinho verde só existia na minha região, e existe, não é? Só o vinho verde só na nossa região. Eles tiveram essa curiosidade de saber o que era o vinho verde. E depois até vieram cá fazer uma reportagem em relação ao vinho verde, que eles tiveram tiveram aquela curiosidade de saber o que era o vinho verde. E eu dizia que era aquela mistura dos globos verdes com os globos vermelhos. António Pinto, foram 3 vitórias, foram também alguns segundos lugares e terceiros. Nesta altura, a Maratona de Londres tem um nome que é incontornável, que é o António Pinto. Como é que se sente olhando agora à distância destes anos todos? Digamos, eu quando ia a Londres, eu tinha sempre o cuidado de preparar bem a Maratona de Londres, porque além da simpatia que eu tinha com a organização e o respeito que tinha por mim, eu tinha sempre o cuidado de chegar lá no meu máximo. Porque que nós não queremos só como costuma dizer, nós não nos interessa só o cliente só por uma vez, então tinha mais vezes, não é? E então... E estes eram bons, pagavam bem. Esses clientes eram bons, porque eles tinham sempre de me tratarem bem. Eu também procurava, por exemplo, quando era um ano olímpico, eu fazia sempre pressão para não ir lá correr, porque um dos meus objetivos era fazer uma boa prestação nos Jogos Olímpicos. Eu queria sempre não ir lá, e eles tanta pressão que eles me propunham e tinham eles quase como uma obrigação de ter que ir lá. E pronto, e criámos aquela amizade. E o António forte. Gostava de corresponder? Sim. Na estrada, porque eu também eu gostava de fazer pista. Só que, infelizmente, a gente às vezes não faz aquilo que mais gosta. Às vezes tem que fazer aquilo que menos gosta. Porque eu gostava imenso de pista. Só que onde ganhava o dinheiro era na estrada. E a gente também tem que pôr um bocadinho o coração de parte, não é? Porque a comida não é grátis, não é? E então, porque na pista, além de ser um bom atleta, de ser campeão europeu, de bater recordes da Europa e tudo isso, mas
não era paga como a estrada, digamos, porque na estrada tem o público, tem os patrocinadores, claro que tem outro nível, em nível de... António Pinto, temos que passar à frente porque o tempo está a voar. Foram 4 participações seguidas nos Jogos Olímpicos de 88 a 2000. Uma medalhinha tinha caído muito bem. Porquê é que não aconteceu? Não foi por eu não lutar, porque eu sempre um dos meus objetivos era ser campeão olímpico. Só que os Jogos Olímpicos foram sempre, por exemplo, os de Barcelona, numa cidade muito calor, a correr os finais do mês de agosto, com 40 graus positivos. E naquele percurso, um bom maratonista dificilmente se adapta. Eu também tive quase todos os Jogos Olímpicos, isto não serve como desculpa, mas realmente às vezes nos tenho a estrelinha da sorte, e eu nos Jogos Olímpicos não tive essa estrelinha da sorte, porque eu nos Jogos Olímpicos de Barcelona eu tive o problema dos dentes, porque nos dentes nasceram atravessados do siso, em que tive 8 dias antes de ser operado. E já não bastava a responsabilidade, ainda aquelas dores, em que me deixaram quase 8 dias sem dormir. Aquelas responsabilidades, aqueles mal-estar, aquelas noites sem dormir, cada dia se aproximava mais a competição, e depois o calor, as coisas não saíram. Em Atlanta, exatamente a mesma coisa, que era uma cidade tão úmida, uma maratona tão difícil, que eu acabei a maratona, disse assim, maratona nunca mais. Já é como dizem os nossos políticos. Mas outro dia já não me doía e já estava a perguntar qual era a próxima. Portanto, as coisas passam rapidamente, porque eu e o Domingos Castro acabámos a maratona em Atlanta mais mortos que vivos. Eu deitei-me lá, eu e o Domingos, lá para o meio de uma balsa carregada de gelo que tinha lá com bebidas. Eu já nem queria sair de lá porque eu estava tão exausto, que eu disse, a maratona nunca mais. Mas pronto, olha lá... António Pinto, sofre-se muito numa maratona, quando se corre com essa intensidade. Sim, eu acho que uma maratona, quando não é só correr, a maratona é preparação para a maratona, que são muitos dias de sofrimento. E uma maratona correr com aquela umidade que estava em Atlanta, com aquela temperatura que estava 96 de umidade, 36 graus de temperatura às 6 da manhã, imaginamos como é a cidade de Atlanta. Portanto, é uma cidade que nem os atletas todos que eram favoritos se afundaram todos. E naquela altura ganhou um atleta que não era favorito, em que, foi o atleta se calhar que lutou e que teve mais sorte e chegou lá. António Pinto venceu a medalha olímpica Nobre Guedes em 1988. Foi o reconhecimento do trabalho que foi fazendo. Sim, às vezes, nós temos medalhas de reconhecimento por aquilo que a gente fez pelo país e pela nossa cidade, pelo país e pela modalidade a nível mundial. Acho que também sabem, de vez em quando, nossos políticos reconhecer o sacrifício que a gente muitas vezes faz levantar cedo, ou treinar com calor, com chuva, é muito sacrifício. E às vezes ser reconhecidos por esse esforço, acho que bem. Cai bem. António, o que é ouvir o hino nacional depois de uma vitória? Qual é a sensação? Aquilo arrepia um pouco. A gente está no ponto mais alto de um pódio. Acho que é qualquer coisa como nascer um filho são coisas, momentos únicos. Só quem passa por elas é que pode saber o que é bom. O facto de ter terminado 6 maratonas com tempos inferiores a 2 horas e 9 minutos faz de si um dos melhores maratonistas de sempre. Essas são marcas fantásticas. Sim, naquela época, só um atleta que se aproximava era o Ikanga, que também tinha, salvo erro, 4 ou 5 abaixo das 2:09. Naquela altura, ele foi considerado um dos atletas mais regulares do mundo, sempre, em termos maratonistas, pelas organizações.
conseguia fazer sempre dentro daquela escala, sempre correr dentro de 2:08, 2:07, 2:08, era sempre um atleta muito regular, era bastante consistente. E quando aconteceu 2 horas, 6 minutos e 36 segundos? Isso foi no ano 2000, no ano olímpico, uma vitória que ainda marcou imenso. Porquê? Porque foi uma maratona que eu não a preparei a 100%, porque os meus objetivos eram os Jogos Olímpicos. E na altura eu não queria acabar a carreira sem ganhar uma medalha olímpica. Fiz uma preparação só para justificar o meu cachê, como a minha presença em Londres. E assim, eu tenho que preparar, mas ficar nos 6 primeiros, e o resto não me interessa. Interessa-me a preparação para Sydney no ano 2000. Só que foi só desenrolar a maratona, e eu aos 20 km, 21 km, digamos que é a meia maratona, estamos a metade, eu ia a trabalhar, ia a passear, e eu assim vou arriscar. E eu fui-me embora, aos 21 km, à meia maratona, fui-me embora. Voou nessa altura? Nessa altura, com a facilidade, porque às vezes as coisas saem menos quando a gente espera. Fruto do trabalho, naturalmente. Tudo trabalho. António Pinto, esse é um tempo arrasador. Recorda-se depois, no fim, o que é que terá pensado? Ainda se mantém esse tempo como recorde europeu? Sim. Sim, na altura foi recorde de percurso, recorde de europeu. Foi só somar tudo junto, não é? Meu recorde pessoal, recorde de Portugal, recorde da Europa, recorde da prova, a melhor marca do mundo, em que toda a gente ficou na Maratona de Londres, que não era fácil, porque o percurso em Londres não é fácil. Tem muito vento e é um bocado acidentado. Toda a gente ficou admirada como eu ganhei com aquela facilidade. As pessoas, é um ano olímpico, ele preparou-se e foi o ano que menos preparei aquela maratona. Só que às vezes as coisas saem. Correm bem. Que às vezes nós programamos as coisas e elas não saem. E quando menos se espera... O vento estava a favor, estou a brincar. António Pinto, ultimamente tem ajudado na formação de jovens atletas da Associação Desportiva de Amarante. Como é que têm corrido as coisas? Não corre bem. Nós estamos a trabalhar com muito prazer. Eu tenho muito prazer em fazer aquilo que faço, não é? Porque ajudar a Associação Desportiva de Amarante, agora com a camada de jovens, acho que é a minha obrigação também, e faço com muito prazer. E estamos lá, eu e o Alfredo Pinheiro. Acho que nossos jovens que gostem de desporto, acho que deviam experimentar. Se não gostam, mas acho que todos os jovens, porque não apanhar 2 pessoas, estar lá disponíveis sem cobrar nada na Associação Desportiva a trabalhar para os nossos jovens, acho que os nossos pais e acho que os miúdos todos eles deviam experimentar, porque além de ser gratificante, se calhar não vão ter outra oportunidade. Gostava de apanhar um António Pinto aí com 12 ou 13 anos? Apanho muito, se calhar, António Pinto, só que o problema é que isto é muito sacrifício. Hoje acho que nossos jovens não estão preparados para o futuro. Porque isto hoje começou-se a tornar tudo muito fácil, tudo facilitismo. E acho que os nossos jovens hoje, porque às vezes dizem, mas porquê é que não aparece hoje outro António Pinto, um Carlos Lopes, uns Castros? Porque só com muito trabalho é que se vai lá. E em todas as muita dedicação e muito sacrifício. Muito sacrifício, como em tudo. Hoje, para ser um bom aluno, tem que se trabalhar muito. Para ser um bom atleta, tem que se trabalhar muito. Tudo na vida. Agora vamos fazer uma corridinha, porque estamos quase a chegar ao fim. António Pinto, está aí a chegar a meia maratona António Pinto, que se vai correr neste domingo, dia 25 de janeiro, aqui em Amarante. Ficou satisfeito por ser o padrinho da prova? Para mim, honra-me bastante ser padrinho, ser homenageado e o padrinho da primeira meia maratona na cidade de Amarante. Acho que é gratificante. Que sem o apoio da Câmara e dos patrocinadores isto não era possível. A organização, na altura, a Câmara apoiou a ideia de se fazer meia maratona aqui na cidade de Amarante. Eles falaram comigo porque tinham que associar à meia maratona. Eu disse logo com muito prazer que ficava muito honrado de me associar à meia maratona. Acho que temos superado as expectativas, porque... Quantos participantes?
Eu acho que vamos ter entre 800 e 900, e se calhar estou a ultrapassar, mas neste momento já estão inscritos à volta de 800 e tal atletas, que numa meia maratona, a primeira edição, acho que já é muito positivo. É muito bom. E o António Pinto vai participar? Eu estava para participar, porque tenho andado à rasca dos joelhos. Oh, bem, isso é uma desculpa. Não é, porque eu até tinha apostado que ia ser um dos melhores atletas da Amarante e estava a trabalhar para isso. Só que a nossa cidade é muito úmida e pronto, também a idade e um bocadinho peso a mais, tudo isso me tem limitado a minha preparação e eu fazer a meia maratona e depois andar 2 ou 3 dias à rasca e não conseguir andar porque são 21 km, o piso é todo em asfalto, que é um bocado, pronto, para quem tem problemas é um bocado difícil, porque senão tinha muito prazer em... Já tem muitos quilómetros aí nessas pernas, Sim, António. muitos quilómetros. Gostaria que esta prova se tornasse numa prova de referência a nível nacional? Sim, eu acho que este ano podia ser uma meia maratona internacional, que já estavam atletas estrangeiros para vir cá, só que, pronto, as condições financeiras e como a gente também tem que dar um passo de cada vez, não pode querer logo tudo em grande, porque senão depois o tom pode ser maior, e então passo a passo. Acho que nós temos a começar progredir de passo a passo, não digamos, não querer tudo no primeiro ano. Vai convidar os amarantinos a estarem presentes no próximo domingo para ver. E não só. Acho que todos, bem que há muitos amigos meus, estarem presentes e participarem. Acho que os amarantinos também deviam de participar nesta festa, porque isto é uma festa de atletismo, uma festa digamos, para as pessoas, isto também é para as pessoas terem saúde. Quem não puder correr os 21 km pode fazer a caminhada. Acho que tenho o prazer de estar lá, pronto, juntar-se à festa. Acho que ia ser muito gratificante, tanto para a organização como para mim, não é? António Pinto, obrigado por ter estado aqui, por esta conversa. Revivi também belíssimos momentos. Parabéns pela sua fantástica carreira e até qualquer dia. E boa sorte para domingo. Eu tenho que agradecer. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado. O que acontece por aqui?